Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente vai falar hoje sobre um fundamento chamado graça, né? A graça é uma doutrina, não é uma doutrina em si, na verdade, embora a gente trabalhe nesse ensino mais objetivo, né? Que a gente já de doutrina, a gente pensa às vezes sempre numa coisa bem dogmática, né? Bem sistematizada. E a graça é, na verdade, um conceito, né? E esse conceito, graça, ele abrange tudo, exatamente tudo que nós podemos compreender de Deus, da sua palavra. A graça, na verdade, é a base de tudo que a gente crê, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente é. Isso é fruto da graça. Vocês já ouviram falar, né? Algumas definições, graça é isso, graça é aquilo, com certeza, né? Vocês podem falar, dar uma definição assim do que vocês já ouviram. Curtinho, a graça é isso, a graça, vou falar que é isso, ouvi isso. Não? Sério? É mesmo? Nossa. Que a graça é algo que a gente recebe sem merecer. Sim. Isso aí sim, mas não se trata bem de um conceito. Eu não sei o significado de graça entre graça e misericórdia, né? Porque a graça é eu receber o que eu não mereço, e a misericórdia eu não receber o que eu merecia. Foi ao contrário. É o inverso. É o contrário. Graça é eu receber o que eu não mereço, né? E misericórdia é eu não receber o que eu mereço, né? Que seria a punição de Deus. E seria justo, né? Seria justo, porque nós ofendemos a Deus. Então a punição de Deus, o Deus permitir que as pessoas sejam condenadas eternamente, Ele é justo em permitir isso, né? Só que Ele exerce a misericórdia. E a misericórdia, inclusive, diz Lamentações, né? Um livro pouco lido, pouco estudado, Lamentações de Jeremias, 5:29, se não me falha a memória, me ajude aí na referência, é 5:29 e 5:39, sempre me confundo, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Ou é 29 ou é 39, mas eu acho que é 29, né? Lamentações, fica ali depois de Jeremias. É 5:29, tá? Só vai até 22. Então é 19. É algum 9, né? Acho que é algum 9. Me ajudem aí. 5. Isso, não é também não? Nossa, então vamos lá que eu estou ruim de referência. Comecei a aula já desse jeito, imagina o final, né? Depois melhor. Tomara, né? Grande a tua fé. 3:22. 3:22, então não tem nada de 9, de 19. 3:22, leia pra gente, por favor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso. Se renovam a cada manhã? Tá na sua versão, não? 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Não sei porque eu estava nesse 19, 29, tem nada a ver, mesmo, nem existe, né? 29. Mas enfim, vamos lá. Graça. Toda vez que a gente ouve alguém falar de graça, a pessoa fala favor imerecido. Isso, é um favor imerecido. Mas isso assim, nem arranha o que é conceito de graça, né? Está errado? Não está errado. Tá? A declaração não está errada, ela só não abrange o que de fato é a graça. O conceito é que tudo que existe, o que nos fez ser quem nós somos, a nossa existência, ela só é possibilitada pela ação de Deus, graciosa, a generosidade de Deus. Então Deus ele não tinha necessidade alguma, mas nenhuma. Deus não tinha nenhuma carência. Ele não precisava criar seres para adorá-lo. Isso já acontecia, né? Quando ele criou os anjos, que são anteriores aos homens. Falar, mas a criação dos anjos não era porque também Deus tinha aí uma carência, alguma coisa desse tipo? Não, porque também era completo. Na eternidade existia a Trindade, né? Ou seja, já era completo, era uma família. O Estado, a teologia, ela vai trabalhar
essa ideia de uma dança chamada de pericorese. Não sei se eu já falei esse termo para vocês, não? Acho que talvez era uma ideia que eu estava quando eu falei, né? Eu fui em matérias passadas. Pericorese seria uma ideia de ciranda, sabe a roda de ciranda? Exato, porque assim, você vê um Deus, mas na verdade são três pessoas em um estado de perfeição, de festa, de harmonia, né? A gente tenta pegar esses termos, esses conceitos para se referir a Deus na eternidade, ou seja, ele era completo, não precisava de nada nem de ninguém, não tinha. Aí ele cria os anjos anteriores aos homens, e esses anjos inclusive o adoram, esses anjos prestam tributos, louvores, etc e tal. E aí ele cria os homens após os anjos. E esses homens, na verdade, eles deram muito mais trabalho a Deus. Os anjos, inclusive, deram trabalho a Deus também na rebelião, né? Esses seres perfeitos que Deus criou, aquela coisa toda. Então, assim, na verdade, o que Deus fez, muito mais trouxe para ele, entre aspas, problemas, ofensas, tristezas, coisas negativas do que positivas. Deus não precisava de nada disso, ele estava muito bem obrigado lá na eternidade. Exato. A graça de Deus é que proporcionou toda essa criação. Então Deus, ele é tão cheio de graça, ele é tão generoso, que ele decidiu partilhar, né, aspectos do seu ser e da sua natureza com esses seres. Isso é a ação graciosa de Deus, isso é a graça de Deus. Fazer com que seres que não tinham possibilidade nenhuma de ser e de existir, que existissem e fossem. Então, assim, a graça de Deus, ela está permeada em toda a criação. Quando há alguém, alguma coisa viva, respirando em algum lugar, é a graça de Deus que está favorecendo aquilo, proporcionando aquilo e possibilitando aquilo. A graça de Deus faz com que a gente seja, exista, respire, nasça, compreenda, contemple a beleza. Eu não sei porque esses dias eu estava pensando em alguma coisa nessa contemplação do belo, né? Como que a gente tem como que Deus nos deu essa capacidade de apreciar o belo, né? De a gente ter prazer, né? nas coisas estéticas, nas cores, nos cheiros, enfim, nessas nuances todas que existem nessa natureza complexa, diversa e extraordinariamente bela, que expressa alguma coisa de Deus nesse sentido também. Então, graça a gente vai trabalhar aqui como sendo o conceito que é a base de tudo que nós cremos, tá certo? É a graça, inclusive, que é a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é graça. Isso combate a ideia religiosa de que o homem ele pode fazer alguma coisa por si mesmo, que alguma prática humana favorece Deus em relação a ele. Então, olha só, favorece está ligado à graça, né? Deus ele me abençoou porque eu fiz isso. Não, é a graça de Deus sempre. Tem um texto em 1 Coríntios, nem ia ler agora no início, mas me veio na mente. Como bom pentecostal, a gente recebe assim um negocinho do alto. Vamos lá, amados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 11. 10, né? 10, verso 10. Paulo diz o seguinte, o apóstolo Paulo: mas pela graça de Deus sou o que sou. Então olha como ele começa aqui o discurso, né? Aliás, o discurso ele começa antes. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Então Paulo está dizendo, eu sou quem eu sou, ou o que eu sou, porque a graça de Deus é essa causa. A sua graça para comigo não foi em vão, ou não foi vã. Se nós lêssemos até aqui, aliás, se a gente continuasse, né, e parasse em outro ponto de vírgula, que assim, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Então Paulo está fazendo referência aos outros apóstolos. Ele está fazendo relação entre ele e os apóstolos. Se nós lêssemos até aqui, pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Eu trabalhei muito mais do que eles. Se nós lêssemos até aqui, a gente podia concluir. Está vendo Paulo dizendo que ele é quem ele é, mais do que os outros apóstolos, porque ele trabalhou. Aí ia estar contradizendo o que ele mesmo diz da graça. Mas olha o desfecho que ele dá no texto. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha o que Paulo nos ensina aqui. Que ele de fato foi feito apóstolo
ele é um discípulo de Cristo porque a graça de Deus fez isso com ele. Se a gente lembrar de Paulo, quem ele era como um religioso, né? Como um bom judeu que eu digo assim, não é que era um judeu aprovado por Deus, mas um bom judeu porque era, né, seguia lá isso. E ele disse: eu sou fariseu de fariseu, ou seja, a maior facção que tinha religiosa, a mais rígida, a mais zelosa entre os judeus eram os fariseus. Você tinha os saduceus, essênios, enfim, tinha uns 4, 5 grupos lá, mas os fariseus eram considerados mais zelosos. Ele disse: sou filho de fariseu, circuncidado ao 8º dia, cumprindo à risca o mandamento. Ele disse: sou zeloso extremo da lei, da minha geração eu excedo em zelo mais do que todos. Ele vai dando o pedigree dele, né? Vai dando o currículo vitae dele. E ele coloca essas questões, então, como ele sendo uma pessoa que, na religiosidade que ele professava, ele era o mais dedicado, mais sincero, mais honesto que tinha na nação e na sua geração. E não era mentira não estava exagerando. Então Paulo, por ser religioso, ele acreditava de fato que se ele seguisse tudo o que Deus mandava, ele ia ser justificado por Deus. O grande problema é que isso era impossível, como é impossível hoje igualmente, né? A lei só serviu para uma coisa, para nos mostrar a nossa impotência, a nossa incapacidade, a nossa insuficiência em relação a Deus, que nós não podemos, mas assim, em hipótese alguma, merecer nada de Deus, a vida, a respiração, nenhuma qualquer outra bênção. Não merecemos, não temos condição, nós não temos recurso, capacidade, condição, pelas nossas práticas, de merecer nada de Deus. Nós somos eternos devedores de Deus. Então a graça, ela combate o legalismo, né? Que infelizmente está ainda no meio de muitas igrejas cristãs evangélicas de hoje, essa mentalidade de que se você fizer tal e tal coisa, Deus vai te abençoar. Que se você cumprir tudo à risca, os mandamentos, for obediente, seguir tudo como manda o figurino, né? Deus vai te favorecer. Isso é contrário ao Evangelho, isso é contrário ao conceito de graça. Não tem como, amados, a gente atender esse padrão de Deus. Eu me lembro muito bem no ano de 2005, porque assim, se tinha uma pessoa que acreditava de fato, eu não era legalista em si, né? Não me via como, eu hoje olhando para trás, eu não me vejo, né, naquele tempo como legalista, mas uma pessoa que assim, queria fazer o máximo que pudesse fazer, mas talvez com a dosagem errada. E aí um dia um pastor chegou para mim, amigo meu inclusive, da época de escola, né? Na época ele era pastor, eu ainda não. Ele disse: André, uma conversa muito simples assim, ó, sofá de casa: André, nada o que nós fizermos não vai alterar absolutamente nada que Jesus já fez na cruz do Calvário. Aquilo parece que virou uma chave minha assim, sabe? Que se abriu um mundo assim. É verdade. Eu posso fazer o que for. Eu pensava que eu podia salvar o mundo, né? Ganhar todos os meus amigos para Cristo, salvar o bairro, a cidade, né? Então assim, eu era um kamikaze de Jeová, né? Ia para frente da batalha, aquela coisa toda. Pensava que podia mudar a igreja, denominações, a que eu tinha lá, quando eu via as coisas assim. Foi, não, isso aqui não tem nada a ver não, meu povo e tal. Mas ilusão, né, do jovem revolucionário. E aí a gente vai amadurecendo e fala: é verdade, a gente não tem condição de fazer nada pelos outros, nem muito menos por nós, em relação às questões espirituais. Nós não temos, né? Tem um salmo que eu não vou me recordar agora, não anotei aqui, mas me veio na mente. O salmo diz o seguinte, se vocês me lembrarem, eu procuro direitinho em casa lá e coloco no grupo, tá? Se nós pegássemos todos os recursos deste mundo, não seria suficiente para salvar uma única pessoa. Há um salmo que diz isso. Todos os recursos desse mundo esgotariam antes de salvar uma pessoa. Então olha só, a gente está falando de um mundo todo. Todos os recursos que nós temos não é capaz de resgatar um ser humano sequer. Só para a gente entender a nossa impotência, a nossa incapacidade. Então Paulo está dizendo: eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está em mim. Então, se eu faço o que faço, seja na intensidade, na quantidade, enfim, isso é porque a graça de Deus está agindo na nossa vida. O que nós conseguimos produzir de bom, o que nós fazemos,
Não é, e o que nos faz fazer é a graça de Deus que nos faz fazer. E a graça de Deus nos faz fazer e nós fazemos por causa da graça. Então nunca é por nós mesmos. Então tudo que a gente fizer, a gente precisa entender, isso é fruto da graça de Deus. Um dia, um amado irmão, há tempos atrás também, talvez uns 9, 10 anos atrás, ele falou para mim, ele tinha me visto um tempo, sei lá, passou alguns anos sem me ver, né? Ele disse: André, fiquei muito feliz em te ver. E te ver assim, inclusive, né? Então ele fez um comparativo. Eu antes, lá uns anos atrás, nós estávamos congregando juntos, e até encontrei ele em outro estado, no Rio Grande do Sul, lá, Curitiba. E ele me viu ministrando a palavra e tal, e falou: poxa, André, que coisa boa, né? Como eu vejo que você amadureceu, que você, né, cresceu no ministério e tudo mais. E aí eu falei para ele assim: poxa, irmão, é a graça de Deus, né? Ele disse: não, amado, eu sei que você estudou, eu sei que você se empenha, eu sei da sua dedicação, te conheço há muito tempo. Eu falei: não, você não está entendendo. É a graça de Deus que me faz fazer tudo isso, que me faz ter o desejo que eu tenho pela palavra, pela obra de Deus. Não, mas tem a tua parte. Eu falei: não tem a minha parte, amado. Você não está entendendo. Se eu faço, se há algum desejo, se há alguma inclinação, se há algum ânimo, se há alguma ação minha em relação àquilo que é espiritual, que é de Deus, é porque é o Espírito Santo que opera na minha vida. Eu me conheço, eu sei da minha natureza, sei não só quem eu era, mas a potencialidade que eu tenho ainda de continuar sendo. Então é a graça de Deus. Se nós não tivermos essa ideia, a gente corre um risco, corre dois riscos. O primeiro é de achar que a gente é melhor do que as pessoas que não fazem como a gente faz e da maneira que a gente, da intensidade que a gente faz, e que elas precisam fazer como a gente faz e na quantidade que a gente faz. Esse é o primeiro erro, né? De julgar as pessoas e pautar a espiritualidade dela pela nossa. O segundo é nos tornar soberbos, né? Achar que a gente é melhor ou que merece mais de Deus, inclusive, do que o outro, que a gente julga que não merece tanto porque não faz como eu faço, da intensidade que eu faço, enfim. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. O pigarro desgramado, está sendo filmado, não posso falar essas coisas, né? Até lembrei que ontem eu vi um anúncio que me alegrou bastante o coração. Vai sair o Alto da Compadecida 2 em 2024. Então isso aqui, ó, você vê no... Aí fala: André, você está sem graça, né? Falando essas coisas, né? Então, bobagens à parte, vamos lá, amados. Eu anotei algumas questões aqui, ó. Só o Evangelho concebe o conceito de graça, que exclui qualquer mérito humano para a sua salvação. Qualquer mérito humano. Não é o conceito de negligência, né? Ou seja, quando a gente fala assim, ó, você não pode fazer nada para a salvação. Esse conceito de, ó, você não pode fazer nada, não está propondo que a pessoa seja um negligente, um omisso. Já que eu não posso fazer nada para alterar coisa nenhuma, para merecer nada de Deus, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui, não vou fazer nada, porque isso é tudo pela graça de Deus. Então esse conceito é distorcido. Tem um texto lá em Tito, livro de Tito, vamos lá procurar esse texto. Tito, capítulo, acho que é 2 e 11, 2 e 10, 2 e 11. Isso, 2 e 10, 2 e 11, 11 e 12, né? Tito, capítulo de número 2, versos 11 e 12. Notem aqui, antes que vocês leiam, a gente leia juntos. As pessoas, às vezes, elas pensam numa graça, nesse sentido de que a gente não pode fazer nada, que elas podem fazer tudo. Ou seja, viver de uma forma que não honre a Deus. Só que a graça bíblica não é essa graça que nos dá a libertinagem, não é liberdade, né? A libertinagem de vivermos de uma forma desregrada, omissa e etc e tal. Porque a graça bíblica, ela nos leva a uma transformação, tá? Então Tito, capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, né, ou seja, os desejos ilícitos do mundo, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, a graça de Deus nos leva a uma transformação de vida. Essa graça não é uma licença para viver de uma forma desregrada, porque nós não podemos fazer nada, né?
Mas a graça, ela nos transforma, tá? Ela nos leva ao arrependimento, a viver uma vida que honre a Deus. Então, essa questão aqui não é um conceito de negligência, tá? Mas de responsabilidade sobre um presente recebido e que deve ser cuidado e recebido com gratidão. A graça transforma aqueles que por ela, né, foi alcançado. Então eu não posso fazer nada, é Deus que faz tudo, é Deus que me dá a salvação, é Deus que me abençoa, é Deus que me perdoa. Independente da gente, amadas. Deus abençoa o justo e o injusto, não é isso que está escrito na Bíblia? Deus vai abençoar mais o cara porque é dizimista, porque ora mais, porque está em todas as atividades da igreja, porque ele lê Bíblia. Não vai abençoar mais não. Esse conceito é religioso, não é bíblico. Jesus disse, o sol nasce sobre justo e injusto. Deus abençoa e faz a chuva descer sobre o justo e o injusto igualmente. Ou seja, Deus abençoa a sua criação. Deus é gracioso para com todos. A gente chama isso de graça comum, né? Essa graça que é estendida a todo ser humano. Porque senão Deus estaria de fato favorecendo um e desfavorecendo o outro. A questão é o seguinte, então, nós somos abençoados por Deus por causa da sua graça. Só que isso também não nos estimula a não fazer nada, porque essa graça é como um presente que foi recebido com gratidão. E a gente cuida muito bem dele, né? Então, só para a gente entender um pouquinho aqui da questão. A condição do homem diante de Deus, que era de culpa e dívida eterna, né? E não tendo nenhum recurso para reverter essa condição, foi declarado digno de punição eterna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, né, a palavrinha aparecendo aí, pagou o preço para salvar a humanidade e fez isso por sua graça. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, a gente vai ler. Vamos pensar nessa questão. Quem pagou o preço? Foi Deus. Mas a gente não tem essa ideia que a gente precisa pagar o preço? Nós ouvimos isso nas nossas igrejas, lemos em alguns livros até, você precisa pagar o preço. Eu pergunto, como eu preciso pagar o preço? Para alcançar de Deus alguma coisa? Não é possível, senão se contraria esse conceito chamado graça. Há um preço a ser pago da renúncia para o discipulado, é outra história, né? Então, quando eu tenho essa renúncia, eu estou de fato pagando um preço da renúncia para ter um discipulado, ser por Deus amadurecido, transformado, aprovado. Eu não sei, eu tenho um pouco de medo de às vezes colocar algumas palavras solteiro, né? Algumas palavras soltas assim, porque essa ideia, eu fui aprovado, porque a gente tem ideia de aprovação como assim, não, tá perfeito, né? Tá, é isso aqui mesmo. Só que na ótica de Deus, nenhum de nós pode ser aprovado nesse sentido absoluto. A gente pode, né, por Deus, ser... Deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui que é mais equilibrada, né? É porque tem um texto lá, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como obreiro que não tem que se envergonhar, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra aprovado, nesse texto de 2 Timóteo 2:15, se não me falha a memória, diz respeito a uma qualificação para o ministério, que é um pouco diferente. Essa qualificação é diferente de uma aprovação absoluta. A pessoa está qualificada, mas ela não está absolutamente aprovada. Porque se fosse para estar aprovada absolutamente, teria que cumprir todos os requisitos, por exemplo, de 1 Timóteo 3. Então você pega a lista lá, né? Fala, ó, e de fato é o padrão de Deus, e de fato é isso que a gente tem que perseguir. Agora a gente só não pode ter a ideia que nós alcançamos. Esse é o ponto. Porque Paulo diz assim, o texto não vou me lembrar agora, em uma das suas cartas, ele diz, é lógico que tem que ser uma das suas cartas, ele só escreveu carta. Então, ele diz assim, não que eu julgo que haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Então Paulo tinha certeza, a convicção, que ele não tinha alcançado essa perfeição, né? Mas ele estava sendo amadurecido. Então é por isso que a gente precisa só tomar cuidado com as palavras, porque nem sempre a palavra bíblica remete àquilo que a gente tem como o significado dessa palavra. Essa é a minha preocupação sempre, né? Aprovado, então essa pessoa assim, não tem diante de Deus Deus não tem nenhuma queixa diante dele, Deus não tem nada a reprová-lo, não tem um monte de coisa. Então a aprovação de Deus, na verdade, está mais em Cristo do que em nós em si.
Quando nós estamos sendo aperfeiçoados nesse processo de santificação, essa é a aprovação de Deus. Só que nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Então, é porque a aprovação de Deus é diferente da nossa, né? A perfeição nossa é diferente da perfeição de Deus. A nossa perfeição, em relação a nós aqui, horizontalmente falando, aí a gente pode reconhecer, nossa, esse irmão aqui é assim, perfeito, um exemplo, né, para a minha vida, eu só vejo as qualidades, né? Essa pessoa aqui é meu referencial de ética, de espiritualidade. Nossa, mas é a comparação que a gente faz, né? Só que na ótica de Deus, aí já não é esse parâmetro, já não é essa avaliação. É por isso que sempre a nossa comparação tem que ser em nós e Deus. Entre nós, aí fica um negócio meio falho. Meio não, totalmente falho. E a gente sempre tende também a estar comparando né, que a gente julga estar melhor, com um monte dos outros que são inferiores. Então, por isso que não funciona. Porque a referência não é esse em relação a esse. É esse em relação a esse. Ou seja, Deus. Quando Isaías, por exemplo, capítulo 5 do seu livro, ele diz: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ele estava comparando talvez a sua vida como profeta em relação àqueles piores que estavam lá. Quando ele viu Deus, ele disse: ai de mim. Né? Então, olha só, a referência mudou. Quando sobe 2 homens para orar no templo, Jesus conta esse caos, e ele diz assim, uma hora ele diz assim: Senhor, dou-te graças, porque eu dou o dízimo, jejuo 2 vezes na semana e nem sou como esse miserável pecador. Então, ó, nessa comparação, amados, a gente acha uma meia dúzia pior do que a gente para chegar diante de Deus e também falar isso, né? Não é assim, é assim que a gente, infelizmente, faz muitas vezes. Então a gente faz isso de uma forma positiva e negativa. Positiva no extremo, quando a gente coloca a pessoa às vezes num pedestal que não lhe cabe. A gente pode admirar as pessoas, a gente precisa de referências humanas para nos estimularem. São os nossos pais, os nossos líderes, né? Deus usa essas pessoas para nos estimularem a fé. A gente só não pode cair no erro, no engano de colocar essas pessoas num pedestal que não lhes cabe. Cristo é o único que pode estar, que deve estar. E a pessoa, quanto mais madura ela for, quanto mais virtudes ela tiver, mais ela reconhece, inclusive, que ela é igual aos outros, porque ela entende que a referência dela não são os outros, é Deus. As pessoas podem projetar nela uma opinião equivocada, mas ela, como madura, ela sabe muito bem que em relação a Deus ela está muito aquém de quem deveria ser. Tem um pensamento, não sei se eu vou lembrar agora, que diz assim: eu dou graças a Deus porque eu já não sou quem eu fui ou quem eu era. Dou graças a Deus porque hoje eu não sou ainda quem eu serei. Tem outro ponto que eu não estou lembrando, mas a ideia é essa. Então hoje, graças a Deus, eu não sou mais quem eu era antes, porque o que Deus fez na minha vida, me trouxe até aqui, trabalhou muito no meu caráter. Só que eu sei hoje que eu não sou aquele que Deus queria que eu fosse. Só que eu também tenho a esperança e sei que hoje eu não sou a pessoa que Deus me fará ser. Então a gente sabe dos processos, né? E só na eternidade. Então a gente precisa entender tudo isso aqui como sendo uma ação graciosa de Deus. A graça de Deus nos iguala, nos coloca todos assim no mesmo nível, né? Sabe que nível é esse? De pecadores. É o que Paulo diz: Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Romanos capítulo 2, se me fala a memória. E a gente não pode ter essa ideia de que porque nós temos de repente mais batalhas, entre aspas, vencidas na vida, porque a gente tem uma estrada mais longa no Evangelho, porque a gente tem funções, né, que a gente julga ser superiores, que o Evangelho inverte isso, mas a gente continua nessa mente, né, que as nossas funções de liderança, por exemplo, elas são superiores em relação às outras. O Evangelho inverte isso. E a gente parece que ainda não entendeu, e a gente coloca isso na estrutura humana, né? De superiores como aqueles que estão numa função de liderança. O Evangelho inverte essa lógica, é a pirâmide invertida. Então a gente precisa ter muito cuidado para nos colocar acima de outros que estão no erro, foram surpreendidos em pecado. Tem um texto de Gálatas capítulo 6, quero ler para vocês, eu acho bem interessante esse versículo. Gálatas capítulo 6, verso 1, 2, eu acho que vai até o 3. Gálatas
Se eu achar Gálatas, achei Gálatas, capítulo 6, verso 1 e 2, deixa eu ver se lá é 3 ou só 1 e 2. É 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Isso. Olha que coisa interessante, irmãos. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, eu acho interessante que Paulo, quando ele escreve, ele usa duas palavras que elas são intercambiáveis, né? Ora ele usa uma, usa outra, mas ele quer dizer a mesma coisa. Quando ele fala de espirituais e maduros, porque as pessoas espirituais são as maduras, e as pessoas maduras, aquelas que entenderam a sua espiritualidade. E quem entendeu a sua espiritualidade sabe que não é melhor do que ninguém em absolutamente nada. A ponto de Paulo dizer assim: eu sou o principal dos pecadores. Dá pra gente entender, irmãos, uma cabeça dessa? Um apóstolo Paulo da vida, que a gente sabe que foi fora Jesus, lógico, né? Jesus é fora da curva, não tem como comparar com ninguém. Não tem como, aí é muita covardia, né? Tem que pegar Jesus. Mas o apóstolo Paulo foi o maior missionário da história do cristianismo. Deus usou para estabelecer a coluna dorsal da doutrina, do ensino do Evangelho. Escreveu 13 cartas, nenhum escritor da Bíblia escreveu tanto quanto Paulo. Não trouxe tantas profundidades e verdades doutrinárias quanto Paulo, o maior dos apóstolos. E ele chega a essa conclusão: eu sou o principal dos pecadores. Os homens, quanto mais se aproximavam de Deus, mais tinham a sensação que eram pecadores, que não mereciam o que tinham, que enxergavam os outros como superiores a ele mesmo. O próprio Paulo escreve isso em Filipenses capítulo 2, né, verso 5, mais ou menos, que vocês tenham a mesma mente que Cristo tinha. Considere os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa interessante, amados. Não tenha aquilo que é propriamente seu. Olha, veja que posição que Paulo toma. Então, quanto mais santo, quanto mais se aproxima de Deus, quanto mais maduro, mais a consciência que ele tem que ele é inferior aos outros. Parece que é o contrário na vida de muitos, né? Então, se acha tão superior, tão espiritual, porque pensam que estão mais próximos de Deus, mas estão totalmente equivocados com esse pensamento. Porque biblicamente o que a gente percebe é que quanto mais se aproxima de Deus, mais a consciência de pecado se instala na sua vida. Isso é chamado de graça, né? Gálatas, que eu acabei não completando, vamos voltar lá, Gálatas 6, parei na metade do 1, né? Foi sobre vós que sois espirituais. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Eu disse no começo que a graça ela contrapõe, ela combate a ideia de legalismo, né? O que é o legalismo? É essa ideia de que eu posso atender a lei, cumprir a lei, obedecer à risca, e por isso eu vou receber de Deus alguma bênção, alguma coisa. Isso é o legalismo. Entender que pelo esforço eu posso agradar a Deus. Nós não podemos, nós não temos condição de agradar a Deus. Não há possibilidade de um ser humano agradar a Deus. Eu acho que o legalismo é tipo, eu não preciso, já que tem a graça, eu não preciso fazer nada. Não, a ideia de legalismo é o cara que quer viver pelos parâmetros da lei. Ele acha que se ele fizer tudo à risca, se ele obedecer tudo aquilo, aí ele pode ser justificado diante de Deus. Essa é a ideia do legalismo. Paulo combate em Gálatas, inclusive. A carta de Paulo aos Gálatas é contra os legalistas, que acham, ele até diz assim: ô insensatos Gálatas, quem vos ensinou então? Vocês começaram pelo Espírito e estão acabando pela carne? Vocês acham que ficar guardando dia, mês, esses ritos da lei, vocês acham que isso vai... Vocês estão regredindo, né? Então olha que coisa, a carta de Gálatas é contra os legalistas, né? É que esse conceito de que eu posso atender o padrão de Deus. Essa é a ideia dos legalistas, né? Então a graça, ela é contra... Ela combate essa ideia de que o homem pode viver se justificando diante de Deus ou merecendo alguma coisa diante de Deus porque faz isso ou aquilo porque paga o preço, né? Só que aqui diz que assim a gente cumpre a lei de Cristo. Então nós temos uma lei em Cristo. Então olha só, não é que a graça não tem o aspecto de uma lei, mas eu pergunto, qual é a lei que Cristo estabeleceu? Do amor, a lei do amor. Quando a gente lê Mateus capítulo 22,
verso 37, 38, 39, isso aqui eu tenho certeza que eu estou acertando, viu? Mas se você quiser uma conferida, né? Aí que capítulo 22, fala, nem existe capítulo 22. Né? A Thalita já viu aí que eu cito no texto que nem existe. Mas acho que é isso mesmo, né? Capítulo 22 de Mateus, um advogado da lei chega até Jesus e pergunta, qual é o maior dos mandamentos? E aí ele diz, né? Acho que é 22, capítulo 22, dos 37 ao 39. É isso, amadas. Veja isso. Eu não passei na filmagem que eu acertei essa daí. Isso. Este é o primeiro e grande mandamento, semelhante a este, amarás o próximo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, olha só, nós temos então mandamentos de Cristo, nós temos lei de Cristo. Qual é a lei? É a lei do amor. Essa é a lei, né? Essa é o mandamento que a gente deve obedecer. Então, nós temos um mandamento, nós temos uma lei, que é a lei de Cristo, que é o amor. Porque tudo que fizermos, se não for motivado e baseado pelo amor, amor a Deus, amor ao próximo, isso não é legitimado diante de Deus. Tem um outro texto de Paulo, calma que eu não acabei Gálatas, eu volto, mas vamos para 2 aos Coríntios, deixa eu ver se é segunda, acho que é 2 aos Coríntios, né? Isso, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e verso... não existe também 14, tá? Ô meu Deus, será que tem alguma coisa nessa água aqui, Natana, que você pôs ali no fruto? Não. Vamos lá, que o negócio tá ruim, mas vai ficar bom. Tem sim, 2 Coríntios 5, 14. Não tem capítulo 14, eu falei capítulo 14, 5, 14 e 15. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, verso 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que texto interessante. Jesus usa não a lei para nos constranger. Ele não usa a sua justiça punitiva para nos constranger, o medo do inferno para nos constranger. Ele não barganha com a gente, né, para oferecer para nós bênçãos para segui-lo. Quem nos constrange é o que Cristo fez, é o que Ele é o amor dele que nos constrange. É tão constrangedor você olhar para Cristo, quem Ele era, quem Ele é e o que Ele fez por nós, que não tem como não tentar corresponder minimamente, porque corresponder nunca vamos. Tentar debaixo da mesa. Não é? E olha como Ele é gracioso, Ele nos convida a sentar à mesa com Ele. Né? Que coisa interessante. Então Ele poderia, como mestre, Senhor e Deus e perfeito, dizer, vocês ficam aos meus pés. Olha que coisa interessante. Só que o que Ele faz? Eu não quero vocês aos meus pés como mestre, que eu sou de fato, e vocês fazem bem me chamar de mestre e Senhor. Eu estou citando o João capítulo 13. Vocês me chamam mestre, eu sou mesmo. Mas olha o que eu vou fazer com vocês. Lavou os pés uns dos outros deles lá, e vocês devem fazer o mesmo uns com os outros. Na sequência, capítulo 15, no caso de João, diz assim, não chamo vocês mais de servos, chamo de amigos. Então olha a graça de Cristo, olha o amor de Cristo, baseando nossa relação com Ele. Então Ele decidiu se relacionar conosco por meio da sua graça. É o amor de Cristo que nos resgata, nos mantém. E da mesma forma, olha como isso tem impacto na nossa vida, porque é isso que deve reger as nossas relações, né? É assim que a gente deve se portar uns com os outros, é com graça. Tem um texto aqui em Mateus, me parece que é o 22 mesmo, né? A gente leu 22, mas é um dos versículos que vem antes. É uma parábola, na verdade, que Jesus conta, mas nessa parábola tem esses dois conceitos. O cara que... Será que é 22, meu Deus do céu? Hoje está ruim demais esse negócio de referência. Não, mas eu vou achar esse trem. É 18 e 23. Eu sabia que tinha 20 alguma coisa. Mateus, capítulo 18,
do verso 23 ao 35, eu não vou ler tudo não, só vou citar a história, tá? É só para vocês terem a referência aí. Tem um título na minha Bíblia que é a parábola do credor incompassivo, né? Então, capítulo 18 de Mateus, do verso 23 ao 35, depois eu não tenho para vocês lerem em casa, vale a leitura. Aqui é a história de um cara que ele foi até o rei, ele devia uma quantia impossível de ser paga, impossível. Nos cálculos aqui, ele teria que trabalhar segundo o salário que tinha de um trabalhador, assim, na época, né? Ele tinha que trabalhar assim, muitas vidas dele, sabe? Muitas vidas. Então seria impossível ele pagar essa dívida, né? É que aqui está 10 mil talentos. Convertendo aí em torno de 126 mil quilos de prata. Então, olha o que ele devia: 126 toneladas de prata para esse rei. Aí mais para baixo, no verso 28, porque ele sai lá, o rei fala: não, tá bom, você não deve mais nada, tá perdoada a tua dívida, vai em paz. Aí ele sai no corredor mesmo, nas escadas do palácio, ele encontra um conservo dele, que devia para ele 100 dinheiros. Sabe quanto é 100 dinheiros? 400 gramas de prata. Olha só a diferença. Ele devia 126 toneladas de prata para o rei perdoou. O conservo dele devia 400 graminhas de prata. Ele disse: não, vai me pagar, e na verdade você vai preso, você vai ficar lá até me pagar. Olha que coisa injusta. Como que o cara vai preso? Como que ele vai conseguir dinheiro para pagar o camarada? Ele colocou uma impossibilidade de pagar aquilo que era uma merreca em relação ao que foi perdoado. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui sobre o que é graça e como a gente deve lidar uns com os outros, do mesmo parâmetro que Deus lida com a gente. Aí o rei ficou sabendo e falou: não, chama aqui esse cidadão então. Ele falou: rapaz, você é muito ruim, né? Olha o que eu te perdoei aqui. Você não devia fazer da mesma forma e perdoar o teu companheiro? O que Jesus está nos ensinando? É assim que a gente deve lidar uns com os outros. Eu fiz uma anotação quando eu estava estudando isso aqui, ó, na minha Bíblia. Na minha Bíblia tem um monte de versículo que não existe. Aqui sou eu que escrevo mesmo, tá? Mas veja se não faz sentido. Não podemos viver com Deus sob a graça, ou seja, com Deus a gente quer ser tratado assim, né? Ser perdoado, não leva em conta meus pecados, se não me perdoa, aquela coisa toda. Mas com os homens sob a lei, não, você me deve, você me paga, tem que se retratar. Não, exato. Então olha que coisa terrível. Não podemos viver com Deus sob a graça, mas com os homens sob a lei. Não podemos viver com Deus sob a misericórdia e com os homens sob a justiça. E a gente faz isso, irmãos. E a graça nos impede de fazer isso. Porque a graça nos mostra: nós fomos por Deus perdoados, sem merecermos absolutamente nada. Nós ofendemos um ser absolutamente bom, santo, justo, generoso, e mesmo assim ele decidiu nos perdoar. Será que a gente... Será não, né? Com certeza a gente deve fazer uns com os outros assim. A pergunta é: nós fazemos isso? Não precisa dar resposta, é só para a gente pensar ao longo da vida. E talvez agora a gente nem puxe na mente, né? Não, acho que está tudo certo, acho que eu não faço isso. Mas vamos aplicando isso aí o resto da vida, para a gente saber se a gente vive de fato sobre a graça, né? Eu dei um texto para vocês de Efésios capítulo 2, verso 10, mas leiam em casa, tá? Anotem aí, senão a gente vai gastar um tempinho aqui. Vai falar sobre essa questão: nós fomos salvos por causa da graça. Vocês estavam mortos nos vossos pecados, nas vossas ofensas, não é isso que está escrito lá? Pela graça sois salvos. Oi? Não é? Isso não vem de voz. Você está falando já do 8 e 10, eu estou no primeiro e segundo, tá, Litinha? Você já pulou lá para o 8, né? Então que a salvação é pela graça, né? Não vem das obras, olha só, não vem da gente. As obras foram criadas por Deus para que a gente andasse nela. De antemão foi criada. Então a gente precisa entender que antes que a gente fizesse bem ou mal, Deus tinha nos salvado, tinha nos amado. A salvação vem antes da criação. Vocês sabiam disso, amados? Jesus derrama o seu sangue antes que a gente existisse, né? Pedro lá que eu citei, Apocalipse também. Então antes que a gente fizesse qualquer coisa, Deus providenciou a salvação, porque senão não teria nem condição da gente existir após o pecado. Deus nos cria condições perfeitas sem pecado. Quando o ser humano peca, nós pecamos em Adão,
Ali a justiça de Deus já deveria ter punido o ser humano, ou seja, extinguido o ser humano. Aí nós nem estaríamos aqui para contar essa história. A justiça de Deus exigia que ele punisse, trouxesse ali mas assim, uma desintegração ao ser humano, e que a humanidade não existisse mais. A justiça de Deus exigia isso. Talvez, quem sabe, o diabo pensou que isso ia acontecer, porque ele não conhece misericórdia. E de Deus ele conheceu a punição e a justiça. Contra Deus ele não podia fazer nada. De certa forma, eles e nós fomos punidos. Mas... Claro, não em proporções radicais, mas ele fala, a mulher que daria luz, com as dores, que o mundo ganharia o trabalho, que o homem não deixa de ser tipo de punição. Eu penso que é uma advertência. Essa é uma advertência, eu penso que é uma advertência, apenas uma advertência. Né? Aquela questão da advertência verbal, né, professora? Vocês sabem, eu tomei algumas advertências verbais depois da escrita. A escrita já. E depois que eu nunca fui, graças a Deus, mas olha, para mim aquilo é só uma advertênciazinha, porque a punição deveria ser a desintegração, a extinção de fato. Olha como a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, como diz Tiago. Então ela triunfou, mesmo nessa advertência, triunfou. E mesmo nas consequências, como eu falei no começo, é justo que Deus deu aquela advertência e que essas consequências viessem sobre o pecado humano, até para ser pedagógico e para o homem entender, ó, tá vendo? A graça de Deus, eu vou falar um negócio aqui que é meio, como eu vou dizer, difícil de entender, né? Mas o inferno é um ato de misericórdia de Deus. Calma, eu explico em outras situações isso aqui. Pelo amor de Jesus, não me peça agora a explicação faltando 5 minutos, que eu não vou dar conta. Mas o inferno é um ato de misericórdia de Deus. As consequências dos pecados, até para os salvos, é um ato de misericórdia e de bondade de Deus. Porque imaginem vocês, vamos imaginar aqui, uma criança, um jovem, uma pessoa, que ela peca, ela transgride a lei e ela nunca sente o peso dos seus atos. A pior coisa, a pior atitude de desamor de um pai ou dos pais é não corrigir os filhos, é não punir os filhos. Isso não é amor, é o contrário, é um desamor, porque não está mostrando as consequências dos seus atos, do que aquilo vai levar. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles é um caminho de morte. Então até as consequências que Deus deixa até para os salvos, aquilo é uma bênção de Deus para as nossas vidas, porque vai nos moldando. Deus não está criando filhos mimados, Deus está construindo um caráter cristão e uma maturidade nos seus filhos, ainda que isso exija que ele deixe que as consequências dos pecados inclusive leve à morte. Muitos servos de Deus permite que morra e não impede aquele processo, mesmo podendo. Deus é soberano e Deus sabe muito bem que se livrar, porque tem um texto lá em Provérbios, né? Que o homem que ele age de uma forma assim, meu Deus do céu, é tão precioso esse texto que eu tenho que citá-lo assim. Agora o negócio é eu lembrar, não estou lembrando, estou inventando versículo, imagina lembrar os que. Mas eu vou citar, vou me arriscar. Que esse homem, 19 e 19, é tão fácil decorar e eu não decoro esses três. Provérbios 19 e 19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Olha o que a Bíblia ensina. Então é preciso que muitos de nós e muitas pessoas sofram as consequências dos seus atos, amigos. Porque o perdão de Deus, que a gente entende graças a Deus como o livramento de Deus e só coisa positiva, né? O perdão de Deus não exclui as consequências dos nossos pecados. Estamos perdoados, vamos para a eternidade salvinho da Silva. Só que Deus, na maioria das vezes, não retira as consequências dos nossos atos. A gente é responsabilizado. A gente não é mais culpado por aquele ato, porque fomos perdoados em Cristo.
Só que as consequências e a responsabilização Deus requer de nós. Porque senão Deus estaria criando um monstro. Pessoas, não é? Imagina, se a gente não tivesse as consequências, a gente ia pecar mesmo. Com as consequências a gente ainda peca? Imagina sem. Imagina se Deus remove tudo. Esses pais bonachão, né? Não, meu filho vai estar numa redoma aqui, não vai sofrer nada. Eu fico pensando às vezes, em certa medida eu entendo que eu sou pai também, que a gente não quer que os nossos filhos sofram aquilo que nós sofremos no passado, né? Só que eu fico pensando, muito sofrimento que eu tive no passado foi justamente o que me moldou para ser quem eu sou hoje. A gente quer privá-los dos processos, mas será que os processos que eles passam ou vão passar não vão ser justamente os processos que vão moldá-los como um homem, uma mulher de Deus? E Deus, Ele nos conduz dessa forma. Então a graça de Deus não nos exclui das consequências. Essa graça que propõe que a gente seja livre de todas as consequências, essas propostas que as nossas orações vão fazer que Deus nos livre, né, dos perrengues. Então assim, eu acredito que a Bíblia não ensina isso, e não é assim que Deus lida com a gente. Penso que a graça de Deus nos dá condições de enfrentarmos as consequências dos nossos próprios erros. Quando Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele ora a Deus, ele diz: Senhor, tire de mim esse espinho na carne. Deus diz assim: não. Já desmonta essa ideia, né? Não, se você tiver fé, se você for homem de Deus, estiver fazendo a vontade de Deus, se você orar certo, né? Deus vai livrar. Mas Paulo aqui não é só um exemplo, não. A vida de Paulo, inclusive, um capítulo antes do 12, que é o 11, Paulo coloca lá uma lista, mas quando eu olho aquela lista, me dá um frio na espinha. Mas assim, da cervical até a cóccix. Me dá um frio, porque eu falo: meu Deus do céu, um homem desse, aprovado por Deus, tá vendo? Um homem desse, né? Com tanta fé, ele teve essa vida de sofrimento desse jeito. O capítulo 11 é um currículo contrário de Paulo. Aquilo é para não ser empregado em nenhum das igrejas. Um pastor daquele sofrendo daquele jeito não pode ter fé. Deve ter algum pecado ali, deve ter alguma coisa errada diante de Deus. Que tinha essas concepções, né? Se o cara passa algumas situações é porque deve ter alguma coisinha lá, alguma pendência com Deus. Não está exercendo fé suficiente, não está declarando, não está determinando, não está decretando, não está fazendo as coisas direitinho. Essa era a concepção de alguns antes, né? Hoje também, infelizmente. Mas aí no capítulo 12, Paulo diz: afaste de mim esse espinho. Deus diz: não vou. A minha graça te basta. Olha só, a minha graça te basta. Não vou remover essa situação adversa da tua vida. Aí Paulo entende: tá bom, Senhor, então é na minha fraqueza que a tua força e o teu poder em mim se aperfeiçoa. Olha que coisa linda, amado, entender esse processo difícil. Precisa de muita maturidade para entender que os processos que a gente julga ser negativos, eles são benéficos para nos aproximar de Deus. É muito difícil isso. Talvez agora não seja para nós aqui nessa sala pensando isso, mas quando a gente passa no processo, para você assimilar isso, concluir isso, lidar com isso, é muito difícil. É muito duro, né? Porque a gente tende às vezes a pensar isso: se Deus me ama, se eu sou um homem de Deus, eu tenho fé suficiente, estou fazendo a obra de Deus, eu não posso estar passando esse processo dessa forma. Não é possível. E aí o diabo vem na cabeça, né? Você deve ter alguma coisa aí mesmo que você é um pecado, você não está tendo fé suficiente, você não fez isso, não fez aquilo. E eu já vi tanto absurdo sendo declarado por diversas denominações. Você está sofrendo isso porque você não está fazendo isso. Talvez, depende, pode ter casos que até tenha ligação, mas na maioria das vezes não tem. É de fato processos da vida que Deus não nos exclui, né, deles. Porque é isso, irmãos. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. Deus tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais da sua glória é de ter. Abraão, é bem interessante, né? Que a música vai dizer que Abraão, sendo o pai da fé, ele sofreu tanto para ter o que teve. Bem-aventurados são os que confiam no Senhor, como fez o Abraão.
texto vai dizer. Ele creu ainda que não via e foi levado com as asas da humilhação. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando no coração elas desvanecem, um aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu Salvador. Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Então, o hino que a gente cantava antigamente, eu não sei na Batista, o cantor cristão deve ter esse, né? Que são as letras um pouco diferentes, né? Mas o cantor cristão, né? Falei outra coisa? Cantor cristão, falei? Não estou certo. O cantor cristão, né? Mas a gente tinha a harpa, tinha não, né? Tem ainda a Assembleia de Deus, e tinha esse tem, meu Deus do céu. Tinha não? Tem. Essa música, acho que é 186. Quem escreveu, inclusive, foi a esposa do fundador da Assembleia de Deus, Frida Wingren. Tem lá um F e um Vzinho lá. E é bem-aventurado. O nome Feliz. Olha só. E Jesus diz um negócio mais ou menos assim: quem é feliz? Quem chora, quem é perseguido, quem sofre por causa dele. Então, assim, é um negócio meio estranho, né? Do que a gente ouve, do que a gente quer pra gente, e o que Deus lida com a gente é bem diferente. E a graça de Deus faz a gente viver tudo isso, lidar com tudo isso, a ponto de não desanimar da fé, de caminhar sem ser amargurado, triste, frustrado. Então, a fé não é para nos livrar, ou seja, a graça que nos possibilita uma vida pela fé, não nos dá recurso para a gente se livrar de tudo, mas tendo tudo ao contrário, a gente continua caminhando, sendo em Deus realizado, feliz em Deus, porque a ideia de felicidade mundana é diferente da bíblica. A felicidade do mundo é quando você tem tudo ao seu favor, tudo o que você deseja, expectativas, sonhos, né? Desejos realizados, realizações concretizadas. A felicidade bíblica é mesmo você não tendo tudo isso, você ama a Deus, adora a Deus, louva a Deus. Então há um negócio bem interessante no crente, que ele canta com lágrimas, né? Sorri com o coração apertado. Ele consegue entoar louvores a Deus e ser grato a Deus com angústias na alma. São esses paradoxos, irmãos, que vão assim trazendo para nós assim algumas confusões, porque é sempre essa contradição. Mas não é nos ensinado que Deus é amor, não é ensinado que se eu tenho fé, a graça de Deus vai agir na minha vida e vai me dar todas as questões que eu quero para que seja resolvida. Não, a graça de Deus faz com que a gente, mesmo tendo as dificuldades na vida, a gente continue amando Deus, servindo Deus. Então, graça é esse conceito que nos faz diante de Deus pessoas que caminham com Ele, mesmo a gente não merecendo absolutamente coisa nenhuma. E mesmo os nossos pecados nos mantém na sua presença, mesmo e apesar dos nossos pecados. Não é por causa de nós, é apesar de nós que Deus nos recebe em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Então a gente não fala que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações e a paz. A gente acaba a aula aqui, né? Na bênção apostólica, então tem que acabar a aula. Isso, levante a mão com conchinha, assim, para não perder a bênção. Isso aqui, conchinha, né? A gente aprendeu assim, ó, as palmas para cima e com conchinha. E eu já vi outro irmão na hora da bênção fazer assim no outro. Roubou, né? Então assim, aí diz você que não vigiou, né? O outro roubou. Brincadeiras à parte. A graça do Senhor Jesus Cristo, amados. A graça de Deus é que nos faz estarmos aqui apesar de nós, não é por causa de nós. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de mérito, de justiça própria, de merecimento. A gente não merece absolutamente coisa alguma. E quando a gente vê algum irmão, ou quando a gente é visto por algum irmão nessa ótica de que você merece, a gente tem que ter muito cuidado. Pode ser uma boca sincera sendo usada pelo diabo, como a boca de Pedro. Senhor, que isso não te aconteça. Jamais, Senhor.
poupa-te. Né? Jamais o Senhor vai passar por essa situação de ser crucificado e maltratado pelos religiosos, pelos fariseus. Aí Jesus vê a boca sincera de Pedro, na sua sinceridade, sendo usado pelo diabo, disse: para trás, né, de mim, tu que não entende as coisas de Deus e apenas cogita as coisas dos homens. Então olha só, amados, como a graça de Deus nos alerta, nos adverte, que a gente precisa ter muito cuidado. Sabe como isso também vai contribuir para a nossa vida? Quando a gente vê algum irmão vacilão, caindo em pecado, ou que não seja vacilão, mas tenha dado uma vacilada, caindo em pecado, a gente não vai ter condição de tratá-lo de outra forma, a não ser com a misericórdia. Porque a gente entendeu a graça sobre a nossa vida. E como Paulo disse em Gálatas, se a gente vê alguém surpreendido em algum pecado, nós que somos agraciados, espirituais, maduros, a gente vai encaminhar o tal numa restauração. A gente vai levar as cargas uns dos outros. Porque a graça de Deus hoje me faz relativamente estar equilibrado espiritualmente. Mas é possível que amanhã Deus afaste um pouco de mim a sua graça, a ponto de deixar que as consequências dos meus atos venham sobre a minha vida. E aí, amados, se eu lidei com graça com as outras pessoas, é possível que as outras pessoas lidem comigo com a graça. Eu tenho percebido que irmãos que são muito rígidos, muito religiosos, trazem muito juízo sobre os outros, quando eles erram, meu Deus do céu, como esses irmãos, eles são desprezados, porque eles nunca exerceram misericórdia, também não vão receber a misericórdia. Tiago diz isso, né? A misericórdia, ela é dada para quem exerceu misericórdia. Para quem não exerceu misericórdia, é impossível que ela receba o juízo. Só está recebendo o que plantou. Aí nessa relação humana, isso funciona. Exato. Aí entre nós esse negócio funciona direitinho. Aí é juízo e justiça. Os seres humanos funcionam assim, mas fomos chamados para não viver nessa lógica. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus